Quantos estão bem felizes? Amém. Amém. Vamos, nessa noite, celebrar esse encontro com Deus. Foi algo assim, quem nunca viu, ou nunca participou, nunca trabalhou, seja um voluntário, porque é muito gratificante a gente vir pregar, a gente vir até limpar um banheiro para as crianças, ou em qualquer face a face. Na realidade, quando você vem trabalhar, você não vem dar algo, ou pregar, trazer uma palavra, ou trazer os seus préstimos como, sei lá, um cozinheiro, como alguém que faz alguma coisa. Você, de qualquer forma, sendo ministrado ou trabalhando, você vem receber, porque é uma experiência muito boa servir. Normalmente os filhos, nós treinamos nossos filhos para servir. A gente fala, meu filho, vai lá e lava uma louça, vai lá e ajuda o pai a fazer alguma coisa e tal. Mas quando Deus faz você servir a seus filhos, aos filhos dos seus irmãos, é algo indescritível, é maravilhoso. Então a experiência é muito boa e convido os irmãos a fazerem parte disso. É maravilhoso ver as crianças se quebrantando e se jogando, na presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, no capítulo 32. Vamos falar hoje sobre a família, as suas bases. E qual é a nossa responsabilidade com a família? Nós, homens, mulheres, filhos, pais. Quem encontrou, diga amém. Amém? Vamos lá então, bem rapidinho. 2 Crônicas 32, do 24 em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Amém? Bem, irmãos, como é interessante nós vermos os tempos em que se vivia esse rei Ezequias. Imagina você, um país, um lugar como Israel, num tempo bem antigo, de costumes totalmente diferentes, num tempo bem obscuro, num tempo bem difícil para a nação, que foi os tempos que vieram antes desse rei. Eram tempos onde as pessoas destruíram aquilo que se conhece hoje como igreja. Naquela época não existia essa questão de igreja, era diferente. A adoração de Deus era comprometida, porque os lugares onde se adorava a Deus deu lugar para feitiços, para idolatria, para imagens de demônios, para tudo aquilo que desagrada a Deus de Israel. Talvez não como você pense, talvez não como seja, isso é padrão da minha igreja, é padrão da cristianismo, da batista, não. É aquilo que era contrário aos padrões de Deus. Havia muita injustiça social. Havia reis estrangeiros querendo dominar o país de Israel. E aí vinha a morte, insegurança para os filhos, enfim, doenças terríveis, vamos dizer assim, mortandade infantil, tudo quanto era coisas terríveis acontecia nesse Israel antes desse homem. Quando esse homem assume o trono, ele reina durante 20 e poucos anos, e ele restaura toda a esperança que aquele povo tinha, e tinha perdido por não adorar ao Deus de Israel. Tem alguma semelhança com o nosso país hoje? Tem alguma semelhança com aquilo que nós estamos vivendo? Porque, mas nós estamos aqui na igreja. Tá, mas qual a realidade lá fora? Qual a realidade que nós vemos? Nós ainda somos um país de idolatria? Ainda você anda por diversos lugares do nosso país e nós vemos feitiçaria, nós vemos situações onde nosso Deus não é glorificado. Nós vemos situações onde pais,
espancam filhos. Eu trabalhei como agente penitenciário recentemente, e lá você via toda sorte de coisas terríveis. Homens que podem ser restaurados sim pelo poder do Espírito Santo e pela ação de Jesus na cruz, porque Ele me salvou, salvou você, então Ele pode salvar aqueles lá. Mas nós estamos falando de uma realidade. Lá eu vi filhos que foram pais que assassinaram seus filhos. Tinha um camarada lá que ele abusou da sua filha dos 9 aos 12 anos, mantendo ela em cárcere privado. E era um cara que você falava, não, esse cara é gente boa demais, fala até de Deus. Bom, não sou o Espírito Santo, mas segundo relatos ele se converteu na cadeia. Então nós vemos esses pecados como a pedofilia, como tudo aquilo que é resultado de estar longe de Deus. Nós víamos em Israel e nós vemos em nosso país hoje. Mas diante de tanta atrocidade, um homem é colocado no poder, chamado Ezequias, onde ele muda a sorte de um país. E você também pode ser essa pessoa que restaura os altares do Senhor, que traz de volta a adoração, purifica a família e leva o nome do Senhor a diversos lugares. É possível, diante de tanto lixo que nós vemos na televisão, se levantar uma geração que não se dobra às coisas ruins, que não busca os seus próprios interesses, que faz a diferença no trabalho, na política, sim. E eu vou falar de política no púlpito, porque púlpito é o lugar de falar de política, porque o reino de Deus é impactado como o fermento em todos os lugares. Jesus não veio só salvar a sua casa e seu trabalho, ele também veio salvar os políticos que lá estão. Amém? Amém. Na realidade, a podridão se manifesta lá por causa da podridão se manifesta aqui embaixo. Lá é o reflexo do que está aqui embaixo, porque na realidade somos nós que colocamos aquele povo lá. Então, quando eu olho para a vida de Ezequias e eu vejo todas as coisas que ele fez, ele traz de volta celebrações importantes, ele coloca Deus em primeiro lugar. Eu vejo que existe solução para o nosso país, existe solução para os estupros, existe solução para os assassinatos, existe solução para você que está orando por aquele familiar ou por um amigo, por aquela pessoa que está escravizada pelas drogas, pela bebida, por aquele pai que é espancador, sabe? Não muito perto da sua casa você deve ver. Você promove a paz em casa, mas você vê um lugar onde aquele cara professa tudo menos o coração de Deus, xingando o seu filho, falando palavras de maldição, que ele nunca vai ser nada na vida, que ele não pode. Realmente tem algumas coisas que ele não pode mesmo. Se você falar só que o seu filho pode, ou mimar ele não vai saber o que não pode. Não é difícil. Só que esse camarada abraçou a causa. Mas você vai dizer, é fácil ser um rei? Claro que é fácil. Só que a mesma dificuldade que ele teve, muitas vezes nós temos, mas ele conseguiu durante tanto tempo fazer coisas maravilhosas, restaurar o lugar de adoração, restaurar a igreja, acabar com a idolatria e com a injustiça social, colocando riqueza dentro do seu país, não só uma riqueza física, mas uma riqueza espiritual. Veja bem, só que tudo isso é possível, amém? Só que não existe um mar de rosas na vida. Esse homem que reina durante muito tempo, chega o momento dos dias escuros, a doença chega, as coisas ruins chegam. E quando eu olho para o tempo em que Ezequias adoece, nós já vamos ler, você vê que ele toma uma atitude muitas vezes diferente de nós.
E agora eu quero falar um pouco sobre os pais, as mães e nós como filhos, sobre a família. A atitude desse homem não foi ir conversar com tal pessoa que ele é bom, prega bem, ou até um pastor. Não que seja errado a gente conversar com nossos pastores, é essencial. Mas a atitude de Ezequias, ela me chama a atenção, porque ela não foi buscar nada humano. Ele não foi no profeta da época, ele não foi no professor de faculdade, ele não foi no médico, ele não foi no psicólogo. A Bíblia diz que quando Deus visita Ezequias e fala para ele assim: arruma a sua casa, o que ele faz? Ele se volta ao Senhor. Ele reconhece que Deus está no controle de tudo aquilo que ele fazia e de quem ele era até então, responsável por quem ele era. E ele pede pela misericórdia do Senhor. Ele clama pela misericórdia do Senhor. Vamos ler esse relato? Em 2 Reis, capítulo 20, fala sobre o mesmo relato que nós estávamos lendo, mas nós vamos ler agora sobre outra perspectiva aqui. Vamos lá. 2 Reis 20 fala assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, sim, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou, dizendo: ah, Senhor, sê servido e te lembro de te lembrares que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6: e acrescentarei aos seus dias 15 anos. Até aqui. Olha que bonito. Deus manda ele: coloque em ordem a tua casa, ou ordena a tua casa. Eu não sei aqui, quando a gente fala de casa aqui, coloque em ordem a tua casa que vai receber visita. Eu não sei se a sua casa é igual a minha, que não tem nada jogado. Chego em casa, eu coloco, não vi que é pecado. Chego em casa, eu nunca jogo a camiseta. É dois, né, irmão? Tamo junto. Eu nunca deixo uma calça jogada na camisa, só que não. Toda vez que eu chego em casa, é sempre um sapato jogado, é sempre uma camisa jogada, é sempre alguma coisa em cima. Eu vou colocar na sala agora, porque amanhã cedo eu vou usar ela. E aí fica aquela desorganização. Até que a mulher não pega você na partida, chama você na responsa, e aí você começa, eu me policio, irmão. Então, é muito legal você visitar alguém naquela casa perfumada, aquela casa gostosa, não é verdade? Eu já visitei alguns lugares, não estou falando mal de ninguém aqui não, tá? Há outros lugares fora daqui, que em Rolândia não acontece isso. Que só o sangue do cordeiro, aí eu falo assim, graças a Deus que a minha mulher é uma bênção. Mas isso aqui não tem nada a ver com o que o texto está falando. Quando ele fala, coloca em ordem a tua casa, é porque Deus está falando para nós, assim como falou com Ezequias, que nós devemos manter as coisas em ordem. Muitas vezes as coisas em ordem para nós é que o marido trabalha fora, traz o sustento para dentro de casa, e ele tem que fazer isso, e a mulher ajuda trazendo também. Não tem problema nenhum se a mulher é que traz maior volume de dinheiro para dentro de casa, não o homem, os dois dão junto na parada. E aí, qual que são as metas? Eu comprei um carro novo. É legal. Porque carro carrapicho ninguém gosta, só fica na beira da estrada. Casa nova é bom, é legal, mas não é disso que o texto está falando. Quando ele diz, coloque em ordem, peraí, a Bíblia está dizendo que parecia que estava tudo em ordem. Que negócio é esse? O que é isso? Veja, se você for ler a Bíblia para ver detalhadamente o que Ezequias fez, ele fez muita coisa.
E aqui eu tiro a primeira lição para você que é pai de família, para você que é mãe de família, esposa. Cuidado em fazer muito e esquecer do principal, que é servir a Deus, andar com Ele, corrigir aquilo que você sim sabe que precisa ser corrigido, deixar de fazer aquilo que Deus está colocando no teu coração essa semana toda. Alguém aqui, Deus falou a semana inteira que era para deixar algo, mas o coração está endurecido. É difícil. Você não sabe da minha vida. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. Se Ele está falando isso, é porque Ele tem algo melhor para você. Quantas vezes nós nos colocamos em muito trabalho, e a gente esquece de dar um abraço ao nosso filho, de dar uma palavra de bênção para o nosso filho. A gente só lembra e fala assim: você é desobediente mesmo. E nós lançamos palavras de derrota na vida dos nossos filhos. E como que eu sei que está tudo bem? Eu falo assim, que o face a face na vida dos pais, quando ele traz os seus filhos para cá, é um alerta. Se o seu filho essa semana for falar com você: papai, eu queria tanto que você fizesse assim. Às vezes Deus usa o seu filho para falar algo que está acontecendo de errado, um alerta. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe: aquilo que você não ensinar para o seu filho, o mundo vai ensinar. A varada que você não dá para o teu filho, o mundo vai dar. Se você não ensinar limites para o teu filho, o patrão vai ensinar, e aí é doloroso. Ele não tem misericórdia. As pessoas do mundo não têm misericórdia. Sabe, você tem dó de corrigir o seu filho, e quando eu digo corrigir, não é violência. Eu não vou nem falar se é certo dar varada, se não dá. Eu acho que é certo. Já falei que ia falar, acabei falando. Uma doidura total esse cara. Mas o importante é você corrigir seu filho, colocar limite, para que ele não se ache soberbo, para que ele não ache que ele possa ir para qualquer lugar, e principalmente para que ele entenda o que é certo e o que é errado. O teu filho vai aprender aquilo que você tem como exemplo. Mas exemplos por si só, eles não causam o impacto necessário. Porque você pode ter um bom exemplo, você pode ter uma relação boa, você pode ter um bom caráter, você pode ser um cara que compra e paga, você trata todo mundo bem, você é justo, mas você não conhece a palavra de Deus, você não tem os princípios de Deus. Isso são ensinamentos vazios. Toda boa ação, ela tem um alicerce na palavra do Senhor. Eu não mato, porque Deus é um Deus de vida. Eu não roubo, porque eu estou contente com tudo aquilo que Deus me deu. Eu não cobiço, porque eu estou contente com aquilo que Deus me deu. Eu não adultero, não porque eu vou dormir no sofá, porque minha esposa vai cortar minhas orelhas. Não, porque eu tenho uma aliança com o Senhor, e eu não posso trair Ele em primeiro lugar e a minha esposa em segundo lugar. É por isso, ações e exemplos vazios, o mundo está cheio, até que vem o dia da balança. Até que vem o dia em que você é colocado à prova. Até que um dia a facilidade bate na tua porta. Aí os seus princípios ficam nus. Quer um exemplo? O camarada é fiel até o fim nas suas finanças. Compra e paga certinho. Aí um dia ele está sem cinto e encontra um policial. E o policial pede R$500, porque a multa é 2.000. Um exemplo. Ele vai dar. Eu não dou. Eu prefiro pagar 2.000 com Jesus do que dar 500 para a corrupção. E hoje está difícil. Eu tenho até medo de falar essas coisas. Então veja, será que com a chamada de atenção de Ezequias não seria para ele colocar a casa dele em ordem? Será que com o exemplo de Ezequias, será que ele estava transmitindo o caráter de Deus aos seus filhos? Será que ele estava sendo luz na sua casa? Será que os seus filhos, o que eles seriam depois que Ezequias morresse? O que será? Quem o seu filho é?
Quem que seu filho você acha que vai se tornar? Eu tenho uma palavra de Deus, meu filho vai ser uma bênção. Tá, ele só vai ser uma bênção se você tomar o caminho de Deus, ensinar para ele o caminho que ele tem que andar, ser um pastor dentro da sua casa. Homem, mulher, a palavra de Deus diz o seguinte, que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa, mas a tola faz o quê? Destrói com suas próprias palavras. O homem, eu sou de uma opinião diferente, vou ser polêmico. O homem não é responsável só ele, pelas responsabilidades espirituais da casa. É dividido, ele é a esposa. Porque a mulher é quem edifica. O homem prega, a mulher edifica. Mas os dois podem fazer isso. Eles são uma só carne. Cabe aos dois. Como que o seu filho vai ser? Você quer saber como é que você é? Olha para o seu filho. Não aquele filho que já passou dos 25, tem fruto das suas escolhas. Um pouquinho também. Mas se você tem um filho, mais ou menos na idade que eu tenho a minha, você quer ver como é que você é? Olha para ele. Ele é reclamão. Ele é boca suja. Ele é desobediente. Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? De rebeldia? Como nós tratamos as pessoas, nossos filhos veem, você corre o risco do teu filho te imitar. Você tem que gastar o tempo com a palavra de Deus. Não terceiriza, meu querido. Escola não é lugar de educar seu filho. Escola é lugar de letramento e alfabetização. Alfabetização e letramento. Duas coisas diferentes. É de ensinar história, geografia, matemática. Lugar de educação é em casa. Lugar de você edificar o altar de Jesus é em casa, primeiro em casa. Como que eu sei? Como é que meus filhos vão ser? Presta atenção. Naquela época, muitos inimigos rondavam Israel. A Babilônia é um deles. E a Bíblia diz que Deus desamparou Ezequias, no seguinte sentido, que pelo seu pecado, por não observar, é como se ele houvesse perdido a sabedoria dele. E no meio, aonde seria mais ou menos assim, vou tentar explicar. Nós estamos vivendo numa época perigosíssima de pedofilia. Aí você tem sua filha ou seu filho, pode ser filho também, e você deixa ele dormir na casa de um amiguinho, em que você sabe que o filho desse amiguinho dele, ou melhor, o irmãozinho desse, é mais velho, e ele é um camarada que Deus está me impedindo de falar o nome que o mundo chama ele, com as menininhas. Você está trazendo o inimigo para a porta da sua casa e mandando tua filha ou teu filho para o terreno do inimigo. Ezequias fez isso. No meio de várias nações querendo invadir Israel, a Babilônia chega para ver, vamos dar uma conhecidinha lá. Você sabe o que Ezequias fez? Abriu a porta do palácio e mostrou todos os tesouros para aquele povo. Trouxe tudo. Daqui, tem o ouro aqui, a chave do, tem o Banco dos Pelados, que é o Nubank, eu tenho o Banco do Brasil aqui, eu tenho Itaú, eu tenho tal, não sei o que lá. Meu código é o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aí, pega o que quiser. Quantas vezes nós estamos escancarando nossos filhos para as coisas? Você bebe, irmão. Misericórdia. Você sabia que a bebida é a porta de desgraça para todas as maiores drogas? A bebida, ela é a causa de muitos acidentes, a causa de morte de um país. Mata mais do que a guerra é a bebida alcoólica. Mas uma cervejinha não tem problema. Vai brincando. Vai brincando. Vai brincando. O que você quer que seu filho seja no futuro? Um beberrão? Um cheirador de crack? Melhor, de cocaína, um fumador de crack? Um cara que vai parar na cadeia? É esse cara que você quer? Começa, dá um vinhozinho santo para ele, que é bom para o coração. Vai dando. Paga para ver, irmão. Não paga não.
não paga. Porque Ezequias não atentou para a sua casa. Ele fez tudo isso. E o que acontece? A partir do momento que ele abre, deixa eu contar uma história aqui que eu contei no Face a Face. É uma história imaginária, uma parábola. Vou contar uma parábola para vocês. Certa vez, tinha um camarada, um líder de célula, que era um cara temente a Deus, bem temente a Deus. E ele um dia encontrou com o diabo. E o diabo falou para ele assim: você é um homem de Deus, hein? Ele falou assim: estou te perguntando, na lata. Ele falou assim: ó, deixa eu colocar um preguinho na sala da tua casa. Ele falou assim: sai em nome de Jesus, do Yeshua HaMashiach, eu sou um servo de Deus. O diabo baixou o chifrinho dele, moou e foi embora. Quando foi uma semana, ela veio e foi fedorento de novo. Chega para esse líder de célula e fala assim: ô compadre, deixa eu colocar um preguinho na sua sala. Aí ele falou assim: sai daqui, não quero preguinho. Você já viu que ele já foi mais. E aí passou um mês, lá veio o diabo de novo. Fala para ele assim: ó, deixa eu colocar aquele preguinho que eu falei que queria colocar. Eu te dou 100 pila. Ele falou assim: nem por 300. Aí ele foi embora. Só que aquele cara naquela semana, ele não tinha buscado a Deus, não tinha orado, não tinha se alimentado do Espírito, não tinha lido a palavra, não tinha vindo ao culto, não tinha feito nada daquilo que é você se alimentar de Deus. E ele ficou pensando: caramba, vamos aumentar, faz de conta que ele ofereceu 1 milão. É que daí dá para pagar a conta d'água, a luz, a internet, dá para comprar umas picanhas com compadre, né, que ele prometeu, ele está comendo abóbora, dá para comprar uns negocinhos. E ele ficou com aquilo pensando. O diabo demorou mais 3 meses. E ele voltou, ele falou assim. E ele estava sentindo falta, porque ele vinha de mês em mês, semana em semana. Ele falou assim: será que aquele miserável vai aparecer? Para me encher a paciência? Aí ele chegou e falou assim: ó, lembra daquele preguinho? Então, vamos colocar lá? E o diabo nem ofereceu dinheiro. Ele falou assim: depende, se você quiser 5 contos, pode dar 100. Aí ele falou: pode ser, te dou 5 contos de dinheiro agora. Aí ele foi lá no meio da sala, bateu um preguinho lá no meio da sala. Beleza, e passou-se 2 meses, 3 meses. Num belo dia de quinta-feira, estava um camarada cheio do Espírito Santo, entre aspas, fazendo uma célula, todo mundo lá louvando, tá lá, né, convidando o Juliano para fazer um louvor, né, o Sartino para dar uma palavra. E aí chamou uma irmã Edna lá da minha célula, que ela faz uma comida maravilhosa, e tá aquele negócio lá, aquela comunhão e tal, chega o diabo em casa, na casa. Aqui, né? E aí ninguém bate. Olha, ninguém atende, ele bate. E aí começa a intensificar, ele bate mais forte, ele bate mais forte. Daqui a pouco ele mete o pé assim, BAM! BAM! Aí o cara sai assim, sabe, bom? Pombo, os peitos inchados. O que você está fazendo aqui, Cardinho? Eu quero entrar. Não! Plá! Fechou, e ele continuou batendo. E ele meteu um pé, voou com os 2 pés. Quando ele abriu a porta, o Satiro falou assim: o que é isso? Vai ver. E o camarada nas costas com um pernil de porco podre, uma carniça que voava de gato para tudo quanto é lado, inclusive subia em cima dele, um fedor, uma carniça. E ele foi lá no preguinho dele e foi colocar. Aí o cara, que crente tem tudo, né? Faz as burradas, não se arrepende e ainda se enche ainda. E põe o nome de Jesus à frente. Eu falei: o que você está fazendo aí? Em nome de Jesus eu te repreendo. Você não vai colocar aí. Ele falou assim: cala a sua boca. Você deixou pôr esse preguinho, o preguinho é meu, eu coloco nele o que eu quiser. Quantos preguinhos nós estamos colocando em nossa casa? E Deus tem falado: arrume a sua casa. Coloque as coisas em ordem. E aí, não é uma revolução, não, irmão. Que amanhã eu quero mudar o mundo ou vou mudar a geladeira. Não, não é isso. É começar um dia por vez. Hoje é o dia que Deus está te preparando para se arrepender.
É o dia que Deus está te alertando. Porque você não é uma pessoa ruim, senão você não estava aqui. Se você não fosse uma pessoa escolhida por Deus, você estava na biqueira. E mesmo aqueles da biqueira, se vierem aqui, Deus tem um milagre para fazer na vida deles. Faça uma coisa de cada vez. Mude a sua rotina. Ore. Se você não ora uma vez por semana, comece a orar um dia sim, um dia não. Na segunda semana eu duvido que você não vai ter desejo de orar todos os dias e falar com o teu Deus. Comece aos poucos. Você não ministra os seus filhos. Você não ministra. Não fala nada de Deus. E você acha que a obrigação é nossa, dos pastores, para ministrar teu filho. Uma vez eu estava numa igreja. Um camarada chegou, um passado não tão distante. Ele falou assim para mim: pastor, você tem que visitar meus filhos, porque santo de casa não faz milagre. Eu falei assim: lá em casa o santo procura fazer. E aquilo doeu no meu coração. Porque santo de fora não tem que fazer milagre na sua casa. É você o escolhido de Deus para levar a luz do Senhor para a sua família. Nosso Deus é um Deus esperto. Ele colocou um cristão em cada família e ele diz: crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Você é o canal de Deus para a tua família. É você, não terceiriza. Para finalizar, o coração de Ezequias se tornou altivo, o orgulho entrou e ele não percebeu. O orgulho é a porta para muitas coisas. Você, esse cara não está falando comigo não, ele está falando com aquele cara lá que está pecando. A responsabilidade da formação do caráter de Deus nos seus filhos, eu não vou dizer que é sua a responsabilidade, mas você é o principal canal que Deus colocou dentro da sua casa. Que tipo de pessoa você quer que seus filhos se tornem? O que você espera deles? A Bíblia diz lá em Provérbios 22:6: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Uma vez um camarada falou para mim, um pastor, nome daqui, tá? Falou assim: minha filha pegou o evangelho para ela, falei com ela todos os dias, e ela decidiu pelo caminho alternativo, ela não está na igreja mais. Eu falei assim: cara, desculpa meu irmão, eu prefiro ficar com a palavra. Alguma coisa você falou, eu não falei para ele, mas alguma coisa ele falou, porque a Bíblia diz que se você ensinar o caminho que ele deve andar, com a palavra de Deus, com o exemplo, a probabilidade dele se desviar quando for velho é muito pequena, é quase impossível, porque uma vez que você prova aquilo que é bom, você não quer mais imundícia. Uma vez que você prova de Deus, de verdade, não da religião, o seu coração se abre, a alegria é outra, seus motivos são outros, você quer viver com a sua família, você quer abraçar seu filho, você não se importa de comer arroz e feijão e todo dia você dá carne para o teu filho. Por quê? Porque você ama o teu filho, porque você sente o amor de Deus. Não tem como. E olha aqui, o papel da palavra. Deuteronômio 6, do 6 ao 7, fala assim: estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Presta atenção, Moisés está ensinando para o povo de Israel, quando eles iam entrar na terra prometida, a lei do Senhor. Por quê? Porque provavelmente o povo falhou em ensinar os seus filhos. Aí Moisés vai ensinar de novo a lei. Ele fala de novo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no teu coração, no teu coração, Santinho, no teu coração, Juca, no teu coração, irmão, no teu coração, em todos os corações daqueles que se dizem servos do Senhor, e são: e as intimarás a teus filhos, primeiro no seu coração, para que você torne íntimo no coração do seu filho. Essa é a importância da palavra. Não adianta eu querer mudar meu filho,
Não adianta eu querer trazer exemplos que são bons, sim, que tem que ser feito, continua assim. Mas se isso não tiver alicerçado na palavra de Deus, nós temos que orientar, corrigir. E deixa eu dizer uma coisa para você: não há nada que nós possamos fazer por nós. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, no sentido de que nós temos que mudar. A sua família é um oásis de Deus para essa terra. É uma fonte de água para que as pessoas venham beber. Aí você deve estar perguntando: nossa, mas esse cara é doido demais. Não, não sou doido. Sabe por quê? Porque minha família uma vez foi posta em risco. Meu casamento quase acabou. E hoje eu estou com a minha esposa. É a melhor mulher do mundo. Eu casaria com ela de novo. Acho que ela também. Sei. Se eu começar a colocar as coisas no lugar em casa, talvez. Vai saber dessa tia. Não comenta nada não. Por quê? Porque Deus entrou na minha casa. Ainda tem muita coisa que arrumar? Tem. Mas um passo de cada vez. E o primeiro passo qual é? Se posicionar no Senhor Jesus. Decida por Deus nessa noite. O fim de tudo isso foi que, deixa eu voltar aqui, que quando ele volta lá, quando ele fala e repreende, o profeta repreende o Ezequias, falando: você deixou o orgulho entrar na sua casa, você deixou as coisas ruins entrar na sua casa, você colocou um preguinho de Satanás na tua sala. O profeta volta e fala assim: ó, na tua época não vai acontecer o juízo. Estou falando com as minhas palavras. Mas os teus filhos serão levados cativos para a Babilônia. E ele fala assim: boa é esta palavra do Senhor. Algumas traduções diferentes falam assim: boa é a palavra do Senhor nesse sentido, que dá um pouco diferente de que era a boa palavra de levar os filhos eunucos. Eunucos é mais ou menos assim, ó, o camarada que é homem, entendeu? Castra o camarada para ele servir perto dele. A sua descendência é apagada. Não tem coisa mais triste do que isso. Levado para um país terrível, preso, sendo escravo. E ele fala: que palavra boa é essa? E o pior de tudo é que o coração desse homem é revelado aqui. E Manassés, seu filho, coloca por terra tudo que ele fez. Ele volta com a idolatria, ele volta com a desgraça, ele volta com tudo de ruim e faz. Ele reina 55 anos, só tragédia, só morte, só coisa ruim, só desagrado ao Senhor. Eu tenho certeza que você se preocupa com a tua posteridade. Olha o coração desse homem. Palavra boa é essa: que meu filho vai ser levado como escravo. E se Deus falasse a palavra dessa para nós hoje, nós conseguiríamos mudar? O que me assusta é a inércia. Sabe o que é inércia? A falta de movimento próprio. Nós amamos tantas coisas que são secundárias. Nós amamos a igreja e não amamos a Deus. Muitas vezes, tá? Não são todos. Nós amamos casa, mas nós não amamos um lar. Nós amamos muitas vezes estudar, mas detestamos a sabedoria. Nós amamos a riqueza e muitas vezes desprezamos a saúde. Essa noite, irmãos, eu convido você a ficar de pé e refletir sobre a sua casa. E a ver chamar Deus.